Oi pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um Ping Podcast. O seu podcast sobre empreendedorismo, negócios e insights. E estamos aqui novamente, né, Paulo, para falar sobre podcast. Foi tão legal, o feedback foi tão bacana do outro que nós fizemos que resolvemos voltar. É isso aí, tivemos muitos elogios. Só que o pessoal falou, mas e a continuidade desse podcast de vocês falando sobre podcast? E é isso que a gente veio falar agora, né, Renata? É isso aí. Então, assim, a gente terminou no podcast final falando sobre pós-produção. A gente falou um pouco da Unipod, né? O nosso curso de primeiro módulo, que seria preparar o apresentador de podcast. A gente fala um pouquinho mais depois no final desse podcast disso. Hoje, praticamente, a gente já está com o curso finalizado, né? A gente gravou aquele uma semana atrás, essa semana já está praticamente finalizado. E até o final da semana nós estamos subindo para a plataforma de cursos. Mas continuando então aquele assunto, e depois que já foi gravado, já foi editado, já foi finalizado, o que a pessoa faz com aquele arquivo de podcast que a gente gravou para ela? Gente, ele vira conteúdo, né? Mas claro, antes de você subir, primeiramente, a primeira coisa é você fazer o planejamento. Que mídia você vai utilizar? Qual que é o canal que você vai utilizar? A gente tem tantas plataformas digitais hoje, né? A gente tem o YouTube, o Instagram, Vimeo, Facebook, TikTok, Spotify. E fora isso, a gente tem dentro do YouTube, a gente tem os shorts, né? Dentro do Instagram, a gente tem os Reels, ou seja, temos inúmeras opções. Isso tem a ver um pouco com o propósito desse podcast? Tem mais a ver com o público, né? Com o público. Com o público. A primeira coisa que você vai levar em consideração para escolher a plataforma, você tem que entender aonde que seu público está. Se você trabalha bem o seu Instagram, então faz sentido você colocar no Instagram. Claro, a gente fala um material inteiro, né, completo, a gente sempre sobe pro YouTube. Porque de lá, quem quiser assistir inteirinho, o YouTube é uma plataforma gratuita, né? O Vimeo também mas às vezes se você sobrecarrega, você tem que pagar. Então, o Vimeo, o YouTube todo mundo conhece. Então, assim, o material inteiro, bruto, acho que é legal subir sempre pro YouTube. Todo mundo hoje tem canal do YouTube, né? E quem não tem que fazer. Com certeza. Principalmente se ele estiver disposto a fazer podcast, né? Sim. Mas se você utiliza mais o seu Instagram, você pode publicar no Instagram, faz mais sentido, né? Se a sua audiência está no Instagram, faz mais sentido que você publique lá. Porque esse material você pode patrocinar. Você pode distribuir como conteúdo ali para mais pessoas verem esse conteúdo, né? Uma dúvida, então. Normalmente o Instagram, ele é feito para vertical, né? As pessoas vão navegando e aqui tem umas notícias na vertical, você vai subindo, ou você entra aqui no Reels, né? Ou no Story, é isso? É isso aí, né? Mas qualquer jeito é na vertical. Então, aí no caso, a adaptação de aspecto, porque normalmente o podcast é gravado em 16:9, né? Aí se faz uma tarja em cima, embaixo e fica super bonito, como é isso aqui. Exatamente. Correto? Legal. Tá bom. E fala pra mim, então, é usual se fazer, então, o podcast no Instagram? Geralmente faz os cortes, né, no Instagram. Tá. Você pega esse material, você vê quais são os melhores pontos ali que você pode tirar os chamados nuggets. Tá. Hoje já nem se fala em nuggets, mas é o pedacinho. Você corta esse material em vários pedaços e ali você adapta para usar no seu Instagram como conteúdo mesmo. O pessoal né? fala em pílulas também. Pílulas, exato. ou pílulas ou nuggets. Exato. Mas normalmente é uma divulgação. O Instagram tem uma característica legal que as pessoas, como vão passando rápido, aqueles primeiros segundos ali tem que ser muito chamativos, né? Porque é diferente, por exemplo, do YouTube, que você vai diretamente no canal para assistir aquele podcast. No caso do Instagram, os primeiros 3, como você falou no último episódio, os primeiros 3 segundos são importantíssimos, né? São essenciais. Então é importante você pegar um momento ali da conversa em que você tem uma chamada que seja interessante.
E isso é até legal, na hora de fazer o roteiro, pensar nisso. Quais chamadas eu posso fazer ali que eu possa depois pensar em cortes, né? Tá. É claro que se você for fazer o roteiro, você tem que pensar o conteúdo que seja atrativo, mas exatamente para pegar o gancho. Para que na hora que você estiver publicando, você tem aquela chamada muito legal que vai captar mesmo a atenção do público, né? E é sempre legal colocar uma capinha. Então, a hora que você vai subir esse corte, essa pílula, você pode criar uma capinha, né? Um thumbnail. Um thumbnail, exatamente. Que contém ali uma frase de impacto, geralmente alguma frase que tenha curiosidade. É como a gente faz no Ping. Exato. É isso. O próprio, quando você sobe pro YouTube, o próprio YouTube sugere ali algumas capinhas, né? Mas normalmente ele sugere ali um pedacinho com uma foto do meio do próprio podcast, mas não tem informações, né? Não. O ideal é fazer a própria capinha. Tá. Inclusive, isso é uma coisa muito, muito legal, muito importante. Ó, Tá. A gente fala, não sei se vocês já ouviram falar em SEO, né? Quando você sobe qualquer vídeo pro YouTube, é interessante você trabalhar o SEO desse vídeo. O que é isso, né? É para você taguear o seu vídeo, o que está subindo, para ele ser encontrado para quem está buscando aquele assunto. Tá. Então, vamos supor que o seu vídeo é sobre estética. Se você tem uma clínica de estética e você está produzindo um conteúdo falando de estética. Você vai trazer um convidado falando sobre lipoaspiração, por exemplo. Então, quando você vai subir esse vídeo para o YouTube, você tem que pôr uma thumb. O assunto principal é lipoaspiração. A thumb tem que conter lipoaspiração, o título tem que ter lipoaspiração, a descrição, lipoaspiração, e tem um lugar que você vai colocar as tags. E nessas tags, elas são super importantes, tá? Lipoaspiração. E fora várias outras coisas que você pode pôr. Mas o importante é que o assunto principal do seu vídeo, ele esteja com tudo isso que eu falei. Na thumbnail, na descrição, no título, nas tags. Para ajudar a busca, né? Para ajudar a busca, porque claro. o YouTube é um canal que o vídeo pode ter ido hoje, mas você pode buscar esse conteúdo, sei lá, por anos. Você pode ser encontrada por esse conteúdo por anos, desde que ele esteja tagueado. Claro. Senão ninguém vai encontrar. Claro, entendeu? claro. Por mais que você divulgue, por exemplo, o seu canal, é importante que você tenha nos vídeos essa tag, né? Essa tag. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não procura pelo seu canal, principalmente as pessoas que querem um assunto, esse assunto que a gente fala que é um... Isso que a gente fala que o podcast, ele é meio demand, né? É sobre demanda. Então a pessoa quer lá, UFO, por exemplo, eu adoro ufologia. Ontem eu tava assistindo algumas coisas e, nossa, é só você colocar lá UFO, ufologia, OVNI. Nossa, você encontra centenas de vídeos que te levam aos canais. Exatamente. Né? Porque eles estão tagueados. Se eles não estivessem tagueados, eles não seriam encontrados. Então a busca de quem tá procurando por um tema é diretamente nos tags dos vídeos, não é do canal. O canal tem também tag. Então, no YouTube, né? No YouTube, você coloca, você tem lá a tag. No Instagram, são as hashtags, né? Como que você encontra o conteúdo dentro do Instagram? Através das hashtags. Hashtag Ping Podcast, você vai encontrar o Ping Podcast. Exatamente. Legal. Então essa parte de tagueamento é muito importante, né? Para o seu conteúdo ele poder ir para mais pessoas. Claro. Mas existe também a possibilidade da pessoa monetizar, não, mas é outra coisa. Distribuir. A palavra correta é distribuir hoje no digital. Distribuir conteúdo, né? Esses vídeos você pode... É como muita gente usa a palavra patrocinar, né? Patrocinar. Na verdade, é você colocar um dinheiro e fazer um investimento lá. A gente, quando fala em YouTube, é Google, né? Quando a gente fala em Instagram, é Meta. Tá. E você faz uma campanha para divulgação, né? Para engajamento. Então, claro, aqui eu não vou falar sobre como faz isso no tráfego. Mas você normalmente faz uma coisa avançada. Mas, por exemplo, um usuário... A Luísa, que tem lá seus 15 anos, ela está fazendo o seu podcast, a sua gravação no YouTube, ela simplesmente quer falar, mãe, paga aqui e
e patrocina para mim ter um pouco mais de visualização e tal. Aí ela pode fazer direto na plataforma ali, sem muitas estatísticas. Como funciona? Para quem é leigo total, o Instagram, você vai lá no botãozinho azul, né? Todo mundo sabe. Tá. Se a publicação tem lá, você aperta lá, patrocinar. Não é o adequado, mas para quem não entende, pode ser feito por ali. Agora, no YouTube já não, você tem que entender um pouco mais. E na verdade, né, gente, você está produzindo um material desse, se você quer realmente ser reconhecido, você tem que ter o marketing bem feito. Então, se você não sabe fazer isso, você tem que contratar alguém para fazer isso. Contratar uma pessoa para fazer. Porque... para fazer comercialmente falando. Comercialmente, né? Você é uma empresa, né? Você tem uma empresa, então é importante que você faça um tráfego bem feito para que você tenha resultado. Entendi. Né? Lógico, o orgânico funciona? Funciona também. Funciona, né? Mas se você quer alavancar, se você quer ter mais agilidade nos resultados... Então, isso que eu queria te perguntar também. Aí entra um modelo de negócios, né? Por quê? Existe dentro, vamos falar especificamente agora do YouTube, porque eu acho que o YouTube, como modelo de negócio, ele funciona muito bem. Pelo menos até hoje, o que eu tenho acompanhado é que o YouTube, você coloca ali o seu conteúdo e ele te monetiza, mas você também pode vender ali o seu próprio patrocínio do seu programa. A gente tem, por exemplo, alguns podcasts que a gente faz, principalmente ao vivo, que é o caso do Delmet, ou do Tribuna, também é a mesma coisa. E ali tem os patrocínios. Existe um Media Kit que a gente vai para as empresas vender um espaço dentro do nosso podcast, dentro do Delmet ou do Tribuna, e ali ele também consegue monetizar. E como funciona isso? A parte de monetização primeiro, direto do YouTube. Vamos começar pelo começo, falando sobre isso, né? Tá. Primeira coisa, quando você vai produzir um podcast, primeira coisa, objetivo. Você tem que saber qual que é o objetivo. Em tudo, né? Você está falando de uma empresa, em tudo você tem que fazer com um objetivo. Tá. Eu vou trabalhar o marketing da minha empresa, eu quero fazer campanhas de Google, quero fazer podcasts, eu quero trabalhar no Instagram. Qual o objetivo, né? Tá. Eu vou usar um podcast para reconhecimento de marca. Eu vou usar o podcast para criar autoridade. Eu vou criar um podcast para poder, de repente, monetizar. Então, você tem que pensar, primeiramente, qual que é o objetivo com aquilo. Existe assinatura também, eu vejo bastante. Sim. Entenda qual é o objetivo que você quer criar aquilo. Tá. Porque, dependendo do objetivo, você vai ter caminhos diferentes. Entendi. Então, quando você fala em monetizar, o Google tem o YouTube, né? Dentro do Google, eles têm algumas regras, né? Você tem que ter 4 mil inscritos no seu canal, você tem que ter 100 mil visualizações, horas de visualizações, né? Então você tem algumas regras. Eu sei que tem também umas áreas black, como que funciona isso? São assuntos que você não pode falar, que o próprio YouTube te corta. Como que funciona isso? Isso é muito legal porque para quem está assistindo e tem, por exemplo, eu sei que tem algumas restrições. Você vai falar sobre sexo, tem algumas restrições. Você vai falar, enfim, sobre violências, tem algumas restrições. Na verdade, organicamente, não tem essas restrições, né? Tá. Organicamente, se você não for fazer o tráfego, não tem restrição. O que tem restrição é a utilização de direitos autorais. Aí se você usa uma música, ele bloqueia. Se você usa imagem de outra pessoa, bloqueia. Nossa, e te digo assim, a primeira, isso já fazem alguns anos, né? Mas a primeira live que a gente fez aqui na produtora, né? Eu não me lembro de que cliente foi, mas eu lembro que a gente tava no meio da live e aí a gente tocou algum conteúdo, pôs algum conteúdo lá, caiu a live. E eu fiquei desesperado porque eu não sabia se era a minha internet que tinha caído, se era o YouTube que tinha caído, o que foi. E era justamente isso, porque depois ele recebeu uma notificação sobre direitos autorais. Era uma música que estava dentro de um conteúdo que a gente tocou ao vivo. Deu mais de 15 segundos, caiu a live. Esse tipo de situação acontece mesmo. O YouTube derruba. Entendi. Você não consegue patrocinar vídeos que tenham direitos autorais. Não consegue. É verdade. E nem conteúdo
que seja inadequado, né? Existe um rol disso, né? Então, é o que eu falo. Primeira coisa é saber as regras. Projeto, né? É tudo um projeto, né? Primeira coisa é saber as regras. Porque as plataformas, elas têm as regras de veiculação. O que você não pode utilizar, por exemplo, você não consegue veicular antes e depois na parte estética, na parte médica. Existem várias regrinhas que você tem que ter ciência, né? Para poder fazer de uma maneira adequada. Entendi, mas é interessante isso porque isso é muito bom das pessoas saberem que, por exemplo, a medicina, emagrecer, por exemplo. Então, totalmente proibido. Proibido, né? Mas às vezes é muito real, porque a pessoa vai lá, ela vende um curso, por exemplo, de uma alimentação low carb. Aí a pessoa, em um mês, perde 10 quilos. E você... Imagina a vontade de você postar isso. Olha aqui meu cliente antes e olha meu cliente depois de um mês, 10 quilos a menos. Você não vai conseguir patrocinar, você não vai conseguir criar um anúncio com aquilo. E no orgânico né? pode. No orgânico pode. Mas, por exemplo, para quem tem um projeto de venda de curso, orgânico é difícil, né? Não, Tem que ser monetizado. Sim. Não, monetizado não, desculpa. Tem que ter patrocinado. Você tem que usar o tráfego pago para poder agilizar. Tem. Hoje, a produção de conteúdo, né, é muito intensa. Então, você tem que se destacar, né? Você tem que, primeiro, criar conteúdos relevantes e você tem que usar o tráfego pago para poder atingir mais pessoas, né? E uma coisa que você mesmo, a gente conversou esses dias e você me falou que hoje, principalmente 2023, 2024, a coisa foi se profissionalizando muito, né? Então, hoje, por exemplo, até porque... Isso que você falou, o universo dentro de todas as áreas já está muito bem... É pouco ainda, se você pensar bem, mas já é muito utilizado, né? Sim. Você fala em emagrecer, por exemplo. Sim, porque a gente até falou no podcast anterior. Quem não está na internet não existe hoje. Então todo mundo está em busca realmente de estar na internet, né? Então os conteúdos eles acabaram aumentando. O que hoje diferencia quem produz um bom conteúdo, né? E produzir um bom conteúdo, a gente não fala só em qualidade. A qualidade é pressuposto. Claro. Você ter a qualidade na produção é pressuposto. Mas é entrega, né? Mas o que é importante? Você estudar o seu público. O que é importante para ele? O que vai ser relevante para ele? Então, por isso que eu falo, planejamento é tudo. Antes de você pensar no o que você vai fazer, qual que é o público? Quem que eu quero atingir? O que eu preciso falar para esse público para chamar a atenção dele? E uma coisa também que eu aprendi com você, que assim, não adianta você querer postar. No nosso caso, a gente está fazendo hoje porque muita gente nos perguntou sobre isso, uma continuidade, né? Falar um pouco mais sobre essa dinâmica pós a produção, né? E a gente está justamente fazendo isso a pedidos, né? Então é meio assim, descobrir o que as pessoas querem antes de você postar, né? Porque às vezes, mesmo dentro da sua área, que você acha super importante, por exemplo, educação. Eu quero fazer um curso de alfabetização. Mas não adianta você simplesmente criar um curso de alfabetização. Você tem que ver exatamente o que é a necessidade das pessoas, né? Gente, não tem maneira mais simples do que conversar com o seu cliente. Enquetes, né? A pesquisa. A gente tá falando aqui de empresas, né? Vai lá, conversa com o seu cliente. Nossa, que nem aqui a gente trabalha com podcast. Qual que é a sua dúvida sobre o podcast? Por que você tá pensando em fazer? Qual que é a sua dificuldade? O que tá te impedindo de fazer? Em cima disso, perguntando, não tem segredo, né? Perguntando pro seu público quais que são os problemas, quais são as dificuldades, quais são os desejos. Em cima disso, você vai coletar uma gama de informações que vai virar vários conteúdos, né? No meio digital, se fala muito quais são as dores do cliente, né? Sim. E as dores são as dores mesmo, por exemplo. Na área da saúde, são as dores que a pessoa sente. Na área da estética, o que são as dores? Poxa, eu tenho acne, eu quero resolver meus acnes. Então a pessoa
que quer saber sobre acne, as dores que ela tem. Poxa, eu me sinto mal com isso, pra mim isso me faz mal. Eu queria ter uma pele bonita, né? Isso são as dores, né? Em todas as áreas, né? Na nossa área, por exemplo, podcast, né? Eu vejo muita gente, mas muita gente que tem muito potencial para fazer podcast, mas tem o medo de aparecer na frente das câmeras, tem a vergonha de falar, poxa, mas a minha voz não é legal, eu tenho os meus R's acentuados, eu tenho língua presa, eu tenho, enfim, a minha voz é fanha, é normal isso, né? Mas assim, claro que tudo tem aperfeiçoamento, né? Então, dentro desse universo, por exemplo, todas as áreas que todo mundo queira fazer o podcast, ela tem que procurar as dores das pessoas em que são envolvidas, que procuram dentro do assunto que você se especializa, é isso? Isso, e a gente fala, não só pro podcast, né? Mas você vai produzir conteúdo de uma maneira geral. Claro, a gente tá falando que o podcast hoje é a melhor maneira de você produzir conteúdo. Por quê? Claro. Você vem, grava e aquilo lá vira um monte de pílulas, Barato, né? Exato. Simples, gostoso de assistir. É uma conversa que, assim, a pessoa que é especialista, ela navega então, de braçada. A gente tá falando aqui sobre podcast, mas qualquer conteúdo que você vai produzir, você tem que pensar antes o que a pessoa que vai assistir se interessa. Então, esse estudo é antes de qualquer coisa, né? Você tá fazendo um planejamento de produzir um podcast, pensa lá no seu público, o que ele quer saber? Quais são as dores, desejos, dúvidas, dificuldades? O que engaja ele? O que ele tem, né? O que ele gostaria de saber? E aí que eu falei, conversar com ele é a melhor maneira, né? Conversa com o cliente e pergunta. Você sentindo isso, você vai escrevendo e isso vai se transformar em várias situações que você pode trazer num conteúdo como esse, como um podcast, né? Eu acho até assim, chega até a ser uma coisa mais profunda de propósito mesmo, porque, poxa, uma pessoa que é na área médica, por exemplo, ela sabe que no caso de uma boa alimentação ou uma alimentação específica, ela vai ajudar as pessoas que têm certos problemas, genericamente falando, né? É uma satisfação pessoal para ela poder fazer isso. É o propósito dela de vida de resolver essas dores dessas pessoas e depois ela ganha com isso. Por quê? Porque as pessoas vão querer realmente cada vez saber mais e se ela tiver um conteúdo para venda, vai ser comprado, porque além dela adquirir essa autoridade no assunto, ela também cria uma empatia com as pessoas que ela está ajudando, né? Sim. Então, eu diria que é o seguinte, que olha que bacana isso, né? Que o podcast, além de tudo isso que a gente conversou, eu diria não é só o podcast, né? Mas a comunicação pelas redes sociais e principalmente pelos canais de vídeo, tá? Porque eu acho que nos canais de vídeo estão os grandes conteúdos. Porque você tem condição de mais tempo, você tem condição de se aprofundar nos assuntos, né? Então, assim, que bacana isso, como essa comunicação que hoje, cada vez mais, o grande público procura nesses canais, como existe essa empatia entre o especialista e os seus clientes, os seus amigos, os seus admiradores, né? É muito mais do que clientes, né? Porque cliente, ao meu ver, é a pessoa que compra, mas não é também, né? Porque o cliente também é aquele que te assiste, a audiência, o seu espectador, ele é o seu cliente. Na verdade, se alguém te segue para ouvir sempre o que você fala lá, você acaba criando sendo uma figura de autoridade para ele e essa empatia faz com que ele se torne um cliente, né? É exatamente por isso que é muito legal, né? Porque você não está ali vendendo diretamente, mas você está criando credibilidade, você está entregando valor, você está criando autoridade e isso faz com que a pessoa considere você na hora da compra. Por exemplo, uma clínica de estética, novamente, né? Que faça lá conteúdos, faça podcasts, vai estar sempre falando algo relevante, né? Claro, com aquele estudo anterior. Alguém que segue, que costuma seguir, né, aquele canal, putz, eu quero fazer um procedimento. Qual que é a primeira pessoa que vai vir na mente daquela pessoa?
É o especialista que ela segue, Exatamente. que ela admira. Exatamente. E aí a gente começa a pensar em muitos negócios. Negócios que eu digo é o seguinte: uma empresa, por exemplo, que faz ração para gatos. Olha que interessante você ter um podcast falando das dicas, um podcast sobre dicas de como tratar o seu pet, como tratar o pelo dele, quais são, o que você pode ter dessa melhoria da vida do pet e tal. E automaticamente essa empresa vende a sua ração. Ela não precisa nem falar sobre a venda, né? Não. É muito interessante, né? Então, quando você fala, Max não sei o quê, você tá falando lá, você não cita nada do seu produto, né? Ou pode citar também, claro, aí depende de cada projeto. Mas assim, você falar que uma boa alimentação pro cão vai tratar o pelo dele, não vai deixar ele contar, não sei o quê, você fecha simplesmente com o seu logo lá. Quando a pessoa entra no pet, o que ela vai fazer? Pensa bem. Na hora ela vai linkar aquele seu produto, o produto seu que tá na gôndola lá. Olha, esse aqui é a empresa que faz um podcast que a gente assiste. Muitas empresas utilizam, né, a informação ali e acaba na legenda colocando um link. Também. Faz uma call to action, né, que é a chamada para ação. Então, no final de vídeo, faz alguma chamada e deixa links na descrição. Então, muita gente utiliza, né, até para levar a pessoa para algum lugar. Então, Entendi. Isso também é bem comum acontecer. Na realidade, eu diria que é a extensão do marketing, né? E a gente trabalha há quase 40 anos com marketing, né? É interessante como os veículos mudam, o estilo de comunicação muda, os formatos mudam. Olha, eu falo em coisas muito interessantes. O tom da voz, quando a gente gravava na rádio há 30, 40 anos atrás, e o tom da voz que se grava hoje, totalmente diferente. Mas no fundo, é sempre a mesma coisa, né? É sempre essa coisa de adquirir a confiança do cliente. Porque os fundamentos não mudam, né? Os fundamentos do marketing continuam os mesmos. Fundamento é fundamento. O que muda é a tecnologia, o que muda são as pessoas, os desejos, as dores, os costumes. A sociedade está em evolução sempre, né? Sempre. E aí você vai adaptando as formas, mas os fundamentos continuam sendo os mesmos, né? Diga uma coisa, então eu tenho lá uma empresa que ela, poxa, tô convencido, eu quero fazer o meu podcast, eu achei super legal. Ela se resolve, enfim, com a produtora que vai gravar, pode ser o Cristal Filmes, pode ser qualquer outra produtora, enfim. Mas aí, o que ela tem? Ela precisa ter um profissional, ela precisa contratar uma empresa ou um profissional que vá fazer todo esse processo pós a produção do podcast? Ou melhor, eu diria o seguinte, não pós, até pré-produção desse podcast, já devia ter esse profissional. Eu acho que toda empresa precisa ter alguém de marketing, né? Tá, mas o marketing especificamente, eu tô falando disso, das redes sociais e é o cara a gente fala em marketing digital, mas tem quem faz o tráfego. É isso, não? Marketing digital é uma palavra muito genérica. Abrangente, né? Abrangente, que dentro disso tem milhões de coisas, né? O tráfego é uma delas. É uma delas. As páginas, landing pages, sites, enfim, design, tudo tá dentro do marketing, né? Tá. Mas alguém que queira realmente fazer uma divulgação através do podcast é interessante. A gente fala, é só para empresa grande que tem alguém que vai trabalhar com isso. Não. Se você é uma empresa você é uma eu-presa, você pode aprender sobre marketing, como subir os seus vídeos pro YouTube. Isso hoje tem conteúdo na internet pra caramba. Você pode aprender a fazer isso. E você fazer um breve estudo sobre isso e você montar o seu esquema. Mas uma empresa, né, que seja, que tenha capacidade ali de ter alguém cuidando disso, que seja um funcionário ou mesmo a contratação de uma agência que faça isso. Um terceiro, é importante, né? Porque você vai ter alguém cuidando dessa área. E é o que você falou, não só o pós, mas o pré. O que é o pré? Formatar o planejamento mesmo. Olha, eu vou fazer
podcast, eu vou trabalhar com o meu Instagram, eu vou trabalhar com ferramentas de e-mail marketing. Então, eu vou trabalhar essas ferramentas e o podcast vai ser assim, assim, assado, fazer um planejamento. Então, precisa de alguém cuidando disso. Aí não importa se esse alguém é você, que é o dono da sua empresa, ou se é um terceiro contratado, uma agência contratada, né? Ou iniciar de uma maneira, depois ir se aperfeiçoando, sim, né? sim, com certeza. Aí sim, numa segunda fase, contratar. A gente já teve entrevistas aqui no Ping Podcast de pessoas que começaram sozinhas mesmo, né? Lembra do João? Sim. O João, que ele tá montou a empresa dele. Ele era funcionário de uma empresa de produção de vidros, de pias, muito bacana, que foi, inclusive foi entrevistado aqui, né? O Vanderlei. E aí o João saiu dessa empresa, montou a empresa dele digital, de vendas de uma sua loja virtual, e continuou vendendo pro Vanderlei os produtos dele, só que aí sim, numa empresa como uma empresa parceira dessa empresa. E parece que no primeiro, segundo mês ele chegou a vender mais de R$1 milhão. Quer dizer, sozinho, ele mesmo estudou, ele mesmo foi atrás, ele mesmo... Gente, informação tem um arrodo. É verdade. Informação, é só ir lá no YouTube, buscar que encontra informação. Isso não é impeditivo. Claro. Não importa se você é sozinho, se você já tem capacidade de ter alguém, não importa. O importante é começar. Claro, é que tem pessoas que têm, às vezes eu perguntei até porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade. Mas no caso é o seguinte, tem dificuldade? Parceiros. Exato, né? exato. O que não pode é não fazer. Não. Porque isso aí que a gente conversa, a evolução hoje das lojas físicas são as lojas virtuais. Ah, mas eu não vou ter mais minha loja física? Não tô falando isso. É muito legal, as duas coisas são legais. Mas se elas funcionarem juntas, uma pode ajudar a outra a crescer, com certeza. Se você tem a loja física, você já tem uma implementação ali de logística que pode apoiar a loja virtual. E se você tem a loja virtual, você vai ter que ter essa logística também, né? De entrega. Se o seu produto não for só digital, se ele for físico, aí você tem que ter um pouco da coisa física, né? E aí você tem as plataformas de venda, né? Os marketplaces. Esses marketplaces todos estão evoluindo muito para uma logística própria, de armazenamento, tanto que você vê que você compra, às vezes, em plataformas que no dia seguinte já está na sua casa. É impressionante, como a Amazon fazia, né? A gente teve muitas experiências com a Amazon nos Estados Unidos, era muito louco, né? A gente pedia num dia, no dia seguinte já estava lá, mas onde está esse produto? Poxa, às vezes estava no outro lado dos Estados Unidos, e mesmo assim chegava no dia seguinte ou no outro, no segundo dia. Era impressionante, né? Hoje o Brasil já tem essas logísticas cada vez mais avançadas, né? Mas vamos voltar no podcast. Vamos lá. E como a pessoa... aonde ela procura esses profissionais? É dentro da própria internet? Nossa, você tem grupos de profissionais no Facebook, por exemplo. Se você colocar em grupos de família, amigos, gente, alguém conhece alguém que faça anúncios, né? Ou a gente fala em tráfego pago. O tráfego pago são os anúncios online, né? Tá. Antigamente se falava anúncio online, mas hoje se fala em tráfego. Você pode... É como se fosse contratar mesmo uma pessoa. Todo mundo conhece uma agência de publicidade, então a melhor maneira é pedindo indicação de alguém, né? Claro. Alguém conhece aí um profissional que trabalha com os anúncios? Alguém conhece uma agência de marketing digital? Essa pessoa que vai ser o profissional que vai te ajudar, ela vai subir o vídeo, ela vai preparar, no caso do YouTube, a cara do YouTube. É isso. Hoje em dia, o YouTube você consegue personalizá-lo, né? Sim, você vai deixar com a cara da sua empresa, né? Você deve ter uma identidade visual, então você vai fazer ali os thumbnails. Thumbnails, os próprios, eu leio, cabeçalhos, você Sim, muda, então coloca ali. você vai formatar de acordo com a identidade da sua empresa, né? E o mesmo profissional que faz isso também, não, né? Pode contratar um web design, né? Uma pessoa mais
Hoje em dia você tem muitas pessoas que já sabem as duas coisas, né? A gente tem muitas ferramentas muito Muitas, fáceis. né? A gente fala, por exemplo, Canva. Canva todo mundo sabe mexer. Entendi. Então você vai fazer lá a capinha do seu YouTube. A pessoa que vai subir o vídeo, ela mesma já sabe fazer. Hoje em dia não tem dificuldade. Não tem nenhuma dificuldade, Nenhuma né? dificuldade. A porta de entrada é muito, muito grande ali para se fazer tudo isso, porque as ferramentas são gratuitas, são simples de mexer, né? Então você pode, a pessoa que vai subir o seu vídeo do YouTube, um assistente de marketing ali que esteja, pode ser até um estagiário que esteja cursando, né? Ou eu falo assim, que a pessoa que está cursando, fazendo um curso de design, ela vai saber mexer, porque hoje toda molecada sabe mexer no YouTube. Não, é isso que eu ia falar, né? Nossa, essa molecada é impressionante, né? Eles... Como eles nasceram já com essa pegada. Já. E as ferramentas, né? Eu fico impressionado de ver isso. Saem ferramentas todo dia, várias ferramentas, né? Novas. Mas como eles têm facilidade, né? Eles já entram, eles já entendem a plataforma, eles já entendem como a ferramenta funciona. E as ferramentas estão cada vez mais intuitivas. E aí agora com o AI, né? Com a inteligência artificial, nossa, as ferramentas estão impressionantes, né? Impressionantes, né? Então eu diria o seguinte, que a pessoa não deve ter medo do pós-gravação do seu podcast. Não, eu diria o seguinte: você não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. Se a sua dificuldade é gravar, nós estamos aqui para te ajudar. Se a sua dificuldade é depois subir, fazer todo o material, você pode ter um estagiário que faça isso, um terceirizado. Você tem, além do que eu falei, você tem plataformas de contratação ali, o Workana, que você contrata para fazer aquele job específico. Então você não tem mais desculpa. O que não pode é você travar. Porque hoje não dá para ficar sem conteúdo, não dá para ficar sem estar nas mídias, né? Nenhum mercado hoje sobrevive sem a internet. Se você quer crescer, se você quer realmente sair aí para o mundo, é através da internet, como eu falei no podcast anterior, né? É gratuito, gente. É gratuito. Você pode fazer tudo gratuitamente, não tem problema. Legal, Renata. Olha, então eu quero te convidar novamente para tomar um cafezinho. Vamos lá! Você viu lá fora a chuva que tá? Cafezinho vai bem, né? Nossa, com essa chuvinha, cafezinho é uma delícia. Então vamos lá, nosso Minuto do Café. Ah, que delícia! Cafezinho gostoso. Renata, quem acompanha a sua trajetória, e você era advogada, hoje você se apaixonou pelo marketing digital, você deixou de advogar e hoje você é uma especialista em marketing digital. Graças a Deus, me libertei daquela vida. E aí, é gostoso fazer marketing digital? É cansativo também, né? Ah, sim, porque o volume de informações é muito alto e tá tudo mudando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O tempo todo você tem que estar antenado em tudo que tá acontecendo. Mas é fascinante, né? O marketing é fascinante, né? E é um universo que não tem fim, né? Muito legal. O digital hoje é um universo que não tem fim. Por isso que a gente disse para a pessoa, entre o mais rápido possível e vá acompanhando o que está acontecendo. É isso, Renata? É isso aí! Então eu queria agradecer você novamente de estar conosco aqui no mais um Ping Podcast. E você pode começar agradecendo, clicando ali naqueles sininhos, né? Siga o nosso canal. Isso aí, siga a gente. Se você achar oportuno, né? Oportuno, se você achar pertinente, indique aí o nosso canal para quem você gosta, tá bom? Para quem você não gosta, também indique para todo mundo, tá bom? E que pra gente você vai ajudar bastante. A gente tá, assim, querendo trazer realmente cada vez conteúdos melhores e que deixe tire cada vez mais as suas dúvidas. Sim, aproveitando, escreve aqui nos comentários que dúvida você tem. A gente responde no próximo vídeo. E aguarde que, no próximo Ping Podcast, a gente já vai estar com o nosso curso aí bombando, né? E a gente já vai ter o link no próximo podcast e você vai poder conferir lá até a divulgação desse nosso
nossa nova empreitada que é a Unipod. Isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo Ping Podcast. Você vive inventando maneira de dizer sempre não, pra dizer que me quer. Tá fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim e então eu vou lhe mostrar. Vem pra mim e então eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Assim que te quero tanto, eu te quero bem. É assim que se faz, é assim que se ama. Assim que te quero tanto, tanto. Você vive inventando maneira de dizer sempre não, pra dizer que me quer. Tá fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver. Isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim e então eu vou lhe mostrar. Vem pra mim e então eu vou lhe mostrar. É assim que se faz, é assim que se ama. Sei que eu te quero tanto, eu te quero bem. É assim que se faz, é assim que se ama. Sei que eu te quero tanto, tanto. É assim que se faz, é assim que se ama. É assim que te quero tanto, eu te quero bem. É assim que se faz, é assim que se ama. Sei que eu te quero tanto.